Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com o Dr. Caio Parente Barbosa. Eu vou até ler aqui a especialidade dele porque eu não consegui gravar. Ele é professor regente da disciplina de Saúde Sexual e Reprodutiva da Faculdade de Medicina do ABC e também é professor livre docente da área de reprodução humana. Ele vai falar hoje com a gente sobre endometriose, tá bom? Oi, professor. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Prazer tê-lo aqui conosco, obrigada pelo convite. É um prazer Tá também. bom. Falar um pouquinho sobre essas doenças que tanto afligem as mulheres, né? É verdade. Doutor, a causa mais frequente da infertilidade é a endometriose? Não, ela não pode. Individualmente, eu diria que é a doença mais frequente em mulheres com inférteis, né? Porque, na realidade, nós estamos falando em 50% das mulheres inférteis ou 50% dos casais inférteis, eu vou achar endometriose se eu fizer uma laparoscopia, né? Eu acho que a grande dificuldade é quando é que a gente deve fazer a laparoscopia nessas mulheres. Então, a primeira coisa é que, assim, indicar uma laparoscopia, que é um procedimento cirúrgico que a gente tem que internar, anestesiar, passar um dia no hospital, é uma decisão que a gente tem que tomar. E, portanto, a gente tem que saber exatamente qual é o grupo de casais, né? Então, a gente, em infertilidade, costuma dizer que a gente tem que fazer a propedêutica mínima do casal infértil. Acho que outros colegas já abordaram esse tema de investigação do casal infértil e a gente tem que, pegando mulheres abaixo de 38 anos, eu diria que a gente não encontra outra causa de infertilidade, eu diria que vale a pena a gente pensar nesta investigação ou na realização da laparoscopia, que é a única forma efetiva de fazer o diagnóstico. Quer dizer, eu tenho que fazer o procedimento cirúrgico para poder avaliar se essa mulher tem ou não endometriose. Mas tem alguma causa assim aparente na mulher que ela sinta algum sintoma? Então, os sintomas podem ser desde nada, quer dizer, eu posso ter uma mulher fértil e sem dor que tem endometriose, até os sintomas mais exuberantes, por exemplo, mulheres que não conseguem trabalhar no período menstrual de tanta cólica que elas apresentam. Então, no meio disso eu encontro mais variada quantidade de sintomas, tanto de intensidade quanto de tipos de sintomas, porque também depende qual é o órgão que a endometriose afeta. Então, por exemplo, se ela tem uma invasão do intestino... Então, antes de você falar disso, seria bom explicar o que é endometriose. Então, eu vou chegar lá. Isso, então, né? vamos só colocar assim. Se ela tem uma invasão do intestino, ela vai ter sintomas intestinais, né? Então, só voltando então um pouquinho, na realidade, o que é a endometriose? É a presença do endométrio fora do lugar original dele. Agora, O lugar original dele é o seguinte: imagina que o útero é uma pera de cabeça para baixo, né? E no meio desta pera, onde estão os carocinhos, tem o endométrio. E o endométrio é aquilo que descama todo mês e que a mulher menstrua quando não está grávida, né? Então, endométrio é essa membrana que reveste a parede interna do útero. Quando ele sai fora deste local, passa a se chamar endometriose, né? Então, existem diversas teorias para explicar o aparecimento da endometriose. A mais famosa ou a mais importante é a teoria do refluxo de sangue menstrual. Quer dizer, o sangue menstrual, ao invés de descer e sair pela vagina, parte dele pode refluir e ir para dentro da barriga, causando um implante. Quer dizer, é como se essas células grudassem dentro da barriga e começassem a se desenvolver, né? Então, isso é endometriose. Como a gente estava dizendo, os sintomas eles dependem basicamente do órgão e do local que ele está atingindo.
né? Então, se atinge o intestino, pode dar sintomas intestinais. Se atinge a bexiga, pode dar sintomas urinários. Se atinge um músculo ou um nervo, pode dar uma dor muito mais intensa. Então, depende basicamente, ele pode obstruir a trompa, pode causar tumores no ovário, né? Então, dependendo do local onde ela esteja, ela pode causar um determinado tipo de sintoma. Mas o mais importante é que, voltando lá no início, se eu fizer laparoscopia em mulheres inférteis, eu vou achar em 50% delas, quer dizer, metade dos casais inférteis, eu vou achar endometriose. Bastante significativo, né? Não dá para a gente dizer que é a única causa, mas dá para a gente dizer que tem um papel bastante importante na causa da infertilidade, né? E a gente sabe que se a gente destruir a lesão, né, metade dessas mulheres vão engravidar. Quer dizer, o que significa que metade das mulheres que têm endometriose, a causa a endometriose causa a infertilidade, né? Então, sem dúvida nenhuma, uma das causas, individualmente, uma das causas mais importantes de infertilidade. Eu tive uma amiga que ela engravidou com endometriose. E deu um problema, o neném nasceu com problemas, no caso dela. Nenhuma relação, nenhuma. A endometriose, ela pode impedir a gravidez, mas ela não leva a outros problemas na gravidez. Uma das causas, ou uma das explicações para o aparecimento da endometriose é que ela teria um componente de uma doença autoimune. Quer dizer, é como se o organismo se auto-prejudicasse, né? Ele se auto-agredisse. Então, existiria uma falha no mecanismo de defesa do organismo e ele se agrediria. O que faz com que a endometriose possa estar associada a algumas doenças desse tipo. Entendeu? Então, por exemplo, lúpus, que é uma doença autoimune, ela pode estar associada à endometriose, mas não é usual, e o lúpus, por exemplo, não causa malformação, ele causa dificuldades no processo da gravidez, mas não causando malformação. A endometriose não tem uma ação. O grande problema da endometriose é que eu não tenho outra forma de tratar que não seja a cirurgia, né? Ela tem, se eu tenho uma mulher que é fértil, que não quer engravidar, eu tenho uma série de medicamentos que eu posso dar ao paciente, mas são medicamentos que ela não engravida, né? Então, a paciente que quer engravidar e está sofrendo, tem dor, tem qualquer sintoma de endometriose, a única forma que eu tenho de tratar isso é através da cirurgia. Pelo que eu percebi, quando eu converso com as pessoas, o que elas mais sentem é dor, né? A dor no período menstrual é, sem dúvida nenhuma, o sintoma mais importante, né? Em segundo lugar, é a dor na relação, né? Porque como é uma doença que causa um processo inflamatório em toda a região pélvica, o ato sexual ele vira um trauma, né? Porque está tudo inflamado e a penetração ela passa a ser uma coisa que leva a bastante dor. Sem dúvida nenhuma, a endometriose é uma doença de qualidade de vida, né? Quer dizer, as mulheres que têm endometriose ou que têm sintomas de endometriose têm uma qualidade de vida que é muito prejudicada, né? Eu não sei, quando pisa no chão também dói, essas coisas? Então, Diz que dói as costas também. Então, porque depende basicamente, às vezes essas células elas vão penetrando, né? Então elas podem causar irritação nos nervos da coluna, elas podem causar irritação do músculo lombar, quer dizer, toda a musculatura que tem na parede abdominal, né, ela pode ser comprometida pela dor, pelo processo de penetração da endometriose vaginal. Então seria assim, a endometriose ela pode ser na parede do útero, voltar, pode ser no intestino, que você estava falando? Pode ser no intestino, pode ser no trato urinário, na bexiga, no ureter.
no músculo, no nervo, quer dizer, tudo que tem na parede pélvica, na pelvis, pode ser atingido pela endometriose, porque é como, às vezes ela pode ir penetrando em todos esses órgãos, né? A gente classifica a endometriose em 4 níveis, né? A endometriose mínima, leve, moderada e grave, né? E o que classifica isso é o grau de comprometimento, o tamanho e a profundidade das lesões, né? Então, se eu tenho uma lesão pequenininha, a gente vai chamar de endometriose mínima. Mas se essa lesão é muito extensa, pega os 2 ovários, pega o intestino, pega a bexiga, a gente fala que é uma endometriose grave. E dá pontos, né? Existe uma classificação que a gente dá um certo número de pontos para cada lugar, a profundidade e o tamanho de cada uma das lesões. Entendi. Quer dizer, a única coisa que é meio ruimzinha então é de você poder diagnosticar, né, doutor? Porque se for leve, você não vai fazer uma laparoscopia. Nenhum método diagnostica endometriose mínima e leve, que não seja a laparoscopia. A pessoa vai sofrendo e às vezes não sabe o que tem porque, aqui, né? Quando a endometriose é moderada e grave, em geral, o ultrassom, a ressonância, o próprio exame físico, ele já permite que você tenha um diagnóstico muito próximo do que é. Mas na endometriose mínima e leve, nem o exame físico não está alterado, os exames de imagem não aparecem, então é um problema de fazer o diagnóstico, e esse é um grande problema, né? Quer dizer, na paciente infértil, quando é que você vai indicar para ela fazer uma laparoscopia, mesmo que ela não tenha sintoma? Sintoma, exatamente. Entendeu? E essa é uma discussão mundial. Alguns grupos acham que ela não deve fazer laparoscopia nunca, e outros grupos acham que deve fazer sempre. Entendeu? E eu acho que quanto mais jovem for a paciente, mais ela deve fazer a laparoscopia, né? Porque é uma forma de resolver o problema dela e ela poder engravidar sem precisar fazer fertilização in vitro. Então, eu acho que quanto mais velha, e quando eu digo velha, eu estou falando entre 35 e 38, a gente pode pensar em fazer ou não, a partir dos 38, em geral, a gente acaba não indicando uma laparoscopia. Então, assim, se tem alguma dorzinha, se não consegue engravidar, pede para o seu ginecologista fazer a vídeo, né, doutora? Sem dúvida nenhuma, discute com ele a necessidade de uma laparoscopia, sem dúvida nenhuma. Doutora, a endometriose tem a ver com a aderência? Não. Então, como eu estava dizendo, a endometriose é um processo inflamatório, né? Ela causa uma doença inflamatória. Então, a presença da endometriose pode gerar a formação de aderências, né? Então, inclusive na classificação, quando a gente está classificando a endometriose no grau delas, a gente leva em consideração a quantidade de aderências que a gente vê. Então, ela causa a aderência. Não é que a aderência vai levar à endometriose, mas ela é sempre consequência da endometriose. Eu já tive, né, um problema de aderência. E para mim foi muito. Eu tinha uma dor que eu não sabia o que era, né, eu pessoalmente falando. E a gente pisava no chão, sentia dor até de pisar no chão, tinha épocas, né? Aí a minha médica acabou indicando um vídeo e a gente achou que era endometriose e ainda tinha aderência, né? Então, porque as aderências pélvicas, de uma maneira geral, elas são causadas por 3 coisas: endometriose, doença inflamatória pélvica, né, uma infecção pélvica, que depois isso vai ser falado, e processos cirúrgicos. Né? Quer dizer, você só pode ter aderência por uma dessas coisas. Uma inflamação, uma infecção, né? Exatamente. A gente ficou pensando. Então, concluindo, né, doutor? Procurar o gineco, né? Concluindo. A endometriose é uma das doenças mais importantes ligadas à fertilidade. Quanto mais as mulheres atrasam a sua primeira gestação, maior a chance de endometriose. Quer dizer, quanto mais o estilo de vida da mulher moderna que trabalha muito, que se preocupa muito, que se estressa muito, maior a incidência de endometriose. Quer dizer, é uma doença, sem dúvida nenhuma, da mulher moderna, é uma doença, sem dúvida nenhuma, que interfere
muito na qualidade de vida das mulheres. É uma doença que os primeiros sintomas, em geral, surgem na adolescência, né? De uma maneira geral, os médicos, porque aquela coisa que se falava antigamente, assim, não, essa é uma cólicazinha e quando casar sara, né? Na realidade são formas de se adiar um problema que está se instalando, né? Então, eu acho que a grande história da endometriose é você conseguir fazer o diagnóstico antes de que ela venha a dar infertilidade, né? Quer dizer, você pensar na endometriose quando ela tem lá 14, 15, 16 anos, é você imaginar a possibilidade dessa menina ter uma doença desse tipo e tentar fazer as medidas para que ela seja minimizada, né? Prevenção não existe, né, doutor? A mulher prevenir a prevenção? Isso é uma coisa muito discutida, né? Se você entrar com pílula muito precocemente, se isso melhoraria. A resposta é: não existe uma forma de prevenir. Não tem como prevenir porque a gente não sabe o que fazer para prevenir. Mas observar a doença logo de cara é sempre uma coisa melhor, que permite que a gente tome algumas atitudes que melhoram. Doutor, a endometriose, mínima e leve, ela evolui com o tempo? Então, na realidade, nem todas as endometrioses vão evoluir. Eu estava falando que a minha tese de doutorado foi justamente em pacientes férteis e normais e que a gente diagnosticava pelo menos 1/5 dessas mulheres tinham endometriose e não tinham absolutamente nenhum sintoma. Então, se eu repetisse essa laparoscopia que eu fiz dessas mulheres dali a 3 meses, é provável que eu não encontrasse endometriose em nenhuma delas, tá? Mas nas pacientes inférteis, ela evolui em metade dessas mulheres, né? Então, se eu não tratar e dali a 6 meses eu repetir, é provável que eu tenha lesões mais profundas, né? E se provavelmente dali a 1 ano eu repetisse a laparoscopia novamente e não tratasse, é provável que eu já tivesse uma endometriose moderada e grave. Em resumo, é o seguinte: metade das mulheres a endometriose mínima evolui e metade ela desaparece. Isso já é uma bênção, né? Isso já é uma bênção, né? Mas aí essa paciente não é uma paciente infértil. Normalmente essa que evoluiu, quer dizer, desapareceu a endometriose, ela não é uma paciente infértil. A paciente que chega para a gente é a paciente infértil. Então, o negócio é quanto antes, melhor. Melhor. Exatamente. Tá bom, doutor Caio, muito obrigada pela sua participação, por explicar para a gente aí, tá bom? Tá ótimo. E a gente se vê, gente, tá bom? Até mais.